Esta não é apenas a história de um homem. É a história de uma dor que não foi causada por escolha própria, de uma fuga feita com pressa, de uma queda que marcou para sempre, e de uma graça inesperada, surpreendente, que chega quando tudo parece perdido. É a história de alguém que perdeu tudo, mas encontrou um lugar onde ninguém o julgava pela aparência, onde ninguém o via como defeituoso, onde ele foi tratado como filho, mesmo se vendo como um fardo. O nome dele era Mefibosete. E sua história começa muito antes da queda. Começa com um nome, com uma linhagem, com uma guerra invisível entre tronos, promessas e pactos de sangue. Se você está passando por um momento difícil, se sente esquecido ou marcado por dores do passado, essa história é para você. Fique até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga a graça de Deus na sua vida. E se essa mensagem tocar seu coração, deixe seu like agora para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa verdade poderosa. Voltemos no tempo. Antes da queda. Antes da fuga. Antes da dor. Era uma manhã comum no palácio de Gibeá. O sol entrava com suavidade pelas janelas altas, atravessando os cortinados de linho puro. O aroma de especiarias no ar misturava-se aos sons dos servos em movimento, preparando a mesa real. Guardas marchavam com precisão nos corredores de pedra. Tudo parecia em ordem. A aparência da estabilidade. Mas por trás das cortinas e das paredes douradas, o reino de Saul já tremia em silêncio. Enquanto os generais se reuniam em segredo e mensageiros vinham com relatórios de guerra, uma criança corria pelo salão central rindo. Mefibosete, pequeno, inocente, despreocupado com a atenção dos adultos. Ele brincava com pedaços de pano que imaginava serem espadas e capas. O palácio era o seu parque. Cada coluna, uma fortaleza. Cada escada, um castelo de aventura. O que ele ainda não sabia é que o seu nome carregava o peso de gerações. Ele era neto de Saul, o primeiro rei de Israel, e filho de Jonatas, o guerreiro mais respeitado da nação. Amigo leal de Davi, Jonatas era conhecido por sua coragem, sabedoria e compaixão. E mesmo sendo o herdeiro do trono, fez algo impensável. Abriu mão do poder por amor à verdade, por amor a Davi. Seu pacto de amizade era mais forte que qualquer ambição política. Jonatas sabia, Davi era o escolhido por Deus. E mesmo assim, não sentia inveja. Sentia honra. Naquela época, os reinos viviam em tensão constante. Filisteus ameaçavam as fronteiras. Rebeldes surgiam em cada canto. E mesmo dentro de Israel havia desconfiança. O povo estava dividido entre a tradição de Saul e a promessa sobre Davi. Enquanto isso, Mefibosete continuava a brincar. Suas pequenas mãos seguravam um cajado de madeira como se fosse uma lança. Ele fazia barulhos com a boca, simulando batalhas que só existiam na sua imaginação. E atrás dele, a babá o seguia, sorrindo. Ela o chamava com doçura. Meu príncipe, cuidado! Mas ele apenas ria, correndo entre os corredores do palácio como se fosse dono de tudo. Ele não sabia que aquele seria o último dia em que correria. A poucos quilômetros dali, num campo tomado pela poeira e o sangue, a batalha final de Saul se desenrolava. O rei, já cansado, enfrentava seus últimos momentos. Jonatas, ao lado do pai, lutava com honra. Mas o destino estava escrito. A linhagem real estava prestes a ser quebrada. Não por política, não por estratégia, mas por algo que ninguém esperava. A vontade divina de levantar um novo trono, uma nova casa, e cumprir uma promessa feita a um pastor de ovelhas chamado Davi. Enquanto tudo isso acontecia, dentro do palácio, Mefibosete corria, brincava, sorria, sem saber que o tempo da inocência estava prestes a acabar. A manhã ainda seguia com sua aparência de normalidade. Servos limpavam os corredores com pressa. Um cheiro forte de óleo e ferro começava a invadir o ar, como se o próprio palácio pressentisse algo. Lá fora, a poeira levantava no horizonte. Mensageiros iam e vinham com pressa, mas nenhum deles ousava falar alto. Algo pairava sobre Gibeá. Um silêncio estranho, desconfortável.
como o instante antes da tempestade. E então, os portões se abriram com um estalo violento. O barulho ecoou como trovão nos corredores de mármore. Um homem entrou cambaleando, roupas rasgadas, poeira no rosto. O sangue em sua túnica não era só dele. Ele havia atravessado o campo de batalha para trazer a notícia que ninguém queria ouvir. Seus olhos arregalados, sua voz tremendo. Ele olhou diretamente para os guardas e gritou: "Saul está morto! Jonatas também!" Foi como se o tempo tivesse parado. As palavras pareceram atravessar as paredes, os salões, o chão. Na sala ao lado, a babá de Mefibosete ouviu. Ela parou, petrificada. O pano que usava para limpar o rosto do menino escorregou de suas mãos. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela sabia o que aquilo significava. A linhagem real havia sido cortada. O trono estava vazio. E nos costumes dos reinos vizinhos, quando um novo rei surgia, a antiga linhagem era destruída. Não por segurança, mas por medo. Para que ninguém mais reclamasse o trono. Ela olhou para Mefibosete, que ainda brincava, rindo, imitando sons de batalha com um bastão de madeira. Inocente. Alheio à tragédia que acabara de se abater sobre sua casa, o coração da mulher disparou. Ela sabia que não havia tempo, nem para explicações, nem para despedidas, só para fugir. Ela o pegou no colo com urgência e saiu correndo. Corredores, escadas, portões. Aos gritos e sussurros, o caos se espalhava pelo palácio. Outros criados tentavam fugir. Alguns recolhiam objetos, mas ela só tinha um objetivo: salvar aquela criança. Nos braços dela, Mefibosete se assustou. Ele não entendia. Tentava perguntar algo, mas a respiração dela era ofegante demais para responder. A cada passo, o desespero aumentava. O peso da criança nos braços. A dor que crescia nas pernas. O medo. O medo de que, a qualquer instante, alguém surgisse para tirar a vida do menino. E então, ela tropeçou. O tempo desacelerou, como se tudo acontecesse em câmera lenta. O pé dela escorregou nas pedras do pátio. Ela tentou se equilibrar, mas o peso nos braços a puxou para a frente. Mefibosete caiu. O corpo pequeno bateu com força nas pedras frias do chão. O som seco do impacto foi cortante. Um grito agudo rasgou o ar. Ela tentou se levantar rápido. Correu até ele. Mas ao tentar colocá-lo de pé, ele não conseguia. Suas pernas estavam imóveis, inúteis. Algo havia se quebrado por dentro. Ele tinha apenas 5 anos, e naquele momento, perdeu a capacidade de andar. O olhar dele mudou. A dor física era imensa, mas a dor emocional era ainda maior. Não pela fratura em si, mas porque tudo desabou ao mesmo tempo. O trono, a família, os sonhos, a liberdade. Ela o abraçou com força. Tentava pedir perdão, mesmo sem conseguir formar palavras. As lágrimas dela caíam sobre o rosto do menino, que agora chorava em silêncio, sem entender, sem reagir. Naquele momento, o príncipe caiu. Mas não foi só uma queda física. Foi a queda de uma identidade. Foi o início de uma vida de silêncio. De um esconderijo onde a dor se tornaria rotina e a vergonha, um companheiro constante. A criança que um dia correu pelos corredores do palácio agora seria carregada, ocultada, esquecida. Naquele dia, o som da guerra calou o riso, e a queda selou o destino de um menino que nasceu para ser príncipe, mas que cresceria como ninguém. Lodebar. O nome do lugar já dizia tudo. Sem pasto, sem palavra, sem comunicação, sem esperança. Era um vilarejo esquecido, enterrado entre colinas secas e terras rachadas pelo sol. Nada florescia ali. Nem a terra, nem os sonhos. Era onde se escondiam os que queriam desaparecer, e os que não tinham mais para onde ir. Foi ali que Mefibosete cresceu. Anos se passaram, e o menino que um dia correu livre pelos corredores do palácio, agora rastejava por corredores de barro. Viveu escondido na casa de Maquir, um homem generoso, mas que também carregava seus próprios traumas. A casa era simples. O teto gotejava nos dias de chuva. O pão era duro. A água, às vezes, escassa.
Mas não era a pobreza que doía mais. Era a lembrança. Mefibosete passava horas olhando para o nada. Certa noite, sentado sob a única árvore seca do quintal, ele perguntou a si mesmo não pela primeira vez: por quê? Por que comigo? Por que minha história teve que ser marcada por tragédia? Por perda? Por uma queda que eu nem causei? Em Lodebar, não havia médicos. Não havia promessas. Não havia sonhos. Ali, ele se tornou um homem. Foi ali que ele aprendeu a sobreviver sem viver. Às vezes, enquanto lavava o rosto no pequeno riacho que cruzava a vila, ele via o reflexo e perguntava: será que Deus ainda se lembra de mim? E a água não respondia. Foi em Lodebar que ele aprendeu a viver com medo. Medo de ser descoberto. Medo de ser lembrado. Medo de esperar por algo e ser novamente decepcionado. E assim, Mefibosete se tornou um homem aleijado nos pés e ferido na alma, com o nome de um príncipe, mas o coração de um fugitivo, com uma história de realeza, mas uma realidade de exílio. E ele pensava: talvez esse seja o meu fim. Talvez o destino dos que caem seja apenas desaparecer. Mal sabia ele que o céu havia escrito outro capítulo, e que mesmo em Lodebar, a graça ainda encontraria um caminho. Jerusalém, a cidade do grande rei, agora consolidada sob o comando de Davi. As batalhas haviam sido vencidas. O trono estava firme. Os inimigos calados. A nação em paz. Mas nem toda guerra é travada com espadas. Algumas acontecem no silêncio do coração. O rei Davi tinha tudo: riqueza, influência, respeito. Mas certa noite, enquanto os músicos tocavam e os conselheiros discutiam leis, o rei se ausentou da sala. Ele andava pelos corredores do palácio, agora com passos lentos, como quem procurava algo que não sabia nomear. Parou diante de uma varanda e olhou para o horizonte. A lua lançava seu brilho prateado sobre os telhados de Jerusalém. Mas os olhos do rei estavam fixos não na paisagem, mas no passado. Seu coração de repente se encheu de lembranças. Lembranças de um amigo, um irmão de alma, alguém que esteve ao seu lado quando ninguém mais esteve. Jonatas. A memória daquele rosto era nítida, o som da sua voz, o abraço forte, o juramento feito em meio ao campo, debaixo de um céu estrelado. Prometa-me, Davi, que você será bondoso com a minha descendência, mesmo depois que eu não estiver mais aqui. E Davi havia prometido, com lágrimas nos olhos, com o coração apertado, com a alma em aliança. Mas os anos haviam passado, guerras vieram, a vida aconteceu, e aquela promessa ficou guardada, como um documento esquecido no fundo de uma gaveta, até aquela noite. Algo o despertou por dentro como se Deus soprasse sobre sua memória. Você se lembra do que prometeu? Na manhã seguinte, o rei chamou seus servos mais próximos. O salão estava cheio de líderes, escribas, homens de guerra. Mas a pergunta que ele fez surpreendeu a todos. Existe ainda alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar bondade por amor de Jonatas? Silêncio. Alguns se entreolharam. Outros abaixaram a cabeça. Um nome surgiu da boca de um servo. Ziba. Ziba havia servido a Saul durante anos e agora servia a Davi. Conhecia os caminhos do passado. E ao ser trazido à presença do rei, ouviu novamente a pergunta: existe ainda alguém da casa de Saul? Ziba hesitou, mas respondeu: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Mora em Lodebar. Davi não fez mais perguntas. Não quis saber se ele era forte. Não quis saber se era digno. Não quis saber se era útil para o reino. Ele apenas ordenou: tragam-no à minha presença. Naquele momento, a promessa esquecida foi reavivada. O destino foi redirecionado. E uma jornada começou. Porque o coração do rei ainda batia por alguém que todos haviam deixado no esquecimento. E o nome esquecido de um homem aleijado em Lodebar acabava de ser lembrado no trono de Israel. O sol já estava alto sobre as colinas de Lodebar. A poeira vermelha se levantava à distância, anunciando a chegada de algo incomum. Cavalos, guardas, bandeiras.
Uma comitiva real atravessava o deserto em direção a um lugar onde ninguém esperava que reis se lembrassem de visitar. Era raro ver movimento naqueles caminhos esquecidos. Ali não chegavam visitantes. Ali não se faziam convites. Mas naquela manhã, o rei havia enviado sua palavra. Enquanto os moradores olhavam com desconfiança e temor, os soldados pararam diante da casa de Maquir. Bateram forte à porta. Toque, toque, toque. Por um instante, o mundo pareceu congelar. Dentro da casa, Mefibosete sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O som das batidas fez o medo retornar com força. Medo antigo. Medo familiar. Ele olhou para a babá, agora mais velha, que o observava com os olhos aflitos. Olhou para o chão de terra batida e em silêncio pensou: é agora. Vieram me matar. Depois de todos esses anos, finalmente me encontraram. Por um instante, considerou fugir. Mas para onde? Com seus pés aleijados, com sua história ferida, não havia para onde correr. A porta foi aberta com lentidão. Os soldados não sacaram espadas. Não o chamaram de rebelde. Não o acusaram de nada. Um deles, com semblante solene, simplesmente disse: Mefibosete, filho de Jonatas, o rei Davi quer vê-lo. As palavras foram como um raio em sua mente. Seu nome, seus ancestrais. E Davi, o novo rei. O antigo rival de seu avô. O amigo do seu pai. O coração disparou. Por que agora? O que ele quer comigo? Será vingança disfarçada de bondade? Será misericórdia ou armadilha? Mefibosete abaixou os olhos. As memórias da infância vieram como ondas violentas. Os corredores do palácio. O rosto de seu pai. A queda. O exílio. O silêncio. Ele não disse uma palavra. Apenas assentiu com a cabeça. E foi colocado sobre um animal, rodeado por soldados, levado de volta ao lugar que um dia chamara de lar. Mas ele já não era o mesmo. Não era mais o menino que corria entre colunas douradas. Era um homem quebrado, cabeça baixa, cheio de perguntas, e nenhum preparo para o que estava por vir. Enquanto os cavalos avançavam rumo a Jerusalém, ele não sabia que não estava sendo levado para um julgamento, mas para um reencontro com a graça. A viagem foi longa. Mefibosete manteve os olhos fixos no chão durante quase todo o trajeto. Não queria ver os olhares dos soldados. Não queria sentir o peso da dúvida em cada rosto que o observava. Enquanto se aproximavam das muralhas de Jerusalém, sua respiração ficou mais pesada. O coração pulsava descompassado. A cada metro que o levava de volta ao palácio, ele sentia como se estivesse caminhando rumo a um tribunal onde sua sentença já estava decidida. Finalmente, chegaram. Portões se abriram. Guardas se alinharam. Trombetas soaram à distância. Mas Mefibosete não ouvia nada disso com clareza. Sua mente estava mergulhada em vozes do passado. Você não pertence mais a este lugar. Você é só um aleijado. Eles vão rir de você. Você é uma vergonha para a linhagem real. Ele tentou respirar fundo. Tentou parecer calmo. Mas por dentro estava completamente em pedaços. Guiado por 2 soldados, ele entrou no grande salão real. As colunas altas, as tapeçarias ricas, a luz que descia dos vitrais. Tudo parecia tão distante, tão inalcançável. E então ele o viu. Davi, o rei. O homem que agora ocupava o trono que um dia fora do seu avô. O homem que dividira a alma com Jonatas. O homem que talvez viera para terminar o que a guerra começou. Ao se aproximar, Mefibosete cambaleou. Seus pés não o sustentavam direito, sua alma, menos ainda. E então, ele caiu de rosto em terra, sem coragem de levantar os olhos, e com a voz fraca, encharcada de vergonha, disse: Quem é o teu servo para que olhes para um cão morto como eu? Silêncio. Por um instante, tudo parou. E então, Davi se levantou. Os passos do rei ecoaram pelo salão, mas com uma leveza incomum. Ele se aproximou devagar. Olhou para aquele homem caído. Não viu apenas pernas aleijadas. Não viu apenas trapos de pobreza. Ele viu o filho do seu amigo. Ele viu a promessa que havia feito debaixo do céu.
Ele viu alguém que a graça escolhera restaurar. Davi então disse, com voz firme e carregada de emoção: Mefibosete. O homem no chão tremeu ao ouvir seu nome. Não como uma acusação, não como um julgamento, mas como um chamado, um resgate. Não temas. Restituirei a você as terras que pertenciam ao seu avô Saul. E você comerá pão à minha mesa todos os dias da sua vida. Aquelas palavras foram como trovões de misericórdia, quebrando décadas de silêncio. Mefibosete não conseguia entender. Eu? Um cão morto? Eu? Aleijado? Eu? Esquecido? Humilhado? Indigno? Mas ali, diante do rei, ele descobriu que a graça não espera perfeição, só espera presença e obediência ao chamado. Davi mandou preparar um lugar à mesa, não na ponta, não entre os servos, mas entre os filhos. Sim, entre os filhos. O aleijado dos pés passou a se sentar entre os príncipes, a comer com os filhos do rei, a viver sob o teto da promessa, todos os dias. Mas havia algo ainda mais poderoso do que os alimentos. Era o que aquela mesa escondia. Ali, ninguém via seus pés. Ali, ninguém via suas limitações. Ali, ele não era lembrado pela queda. Era lembrado pelo chamado. Na presença do rei, os seus traumas não falavam mais alto. Suas marcas não definiam seu valor. Sua história não era mais um rastro de dor. Era um testemunho de redenção. Se essa história tocou seu coração, pause agora e deixe seu comentário. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que a graça de Deus ainda alcança. E se inscreva no canal, ative o sininho, porque temos mais histórias assim que vão fortalecer sua fé. A história de Mefibosete não é só uma lembrança das Escrituras, é um espelho, um reflexo. Quantos de nós caímos? Quantos tropeçamos em meio ao caos da vida e ficamos marcados por dores que nem sempre foram culpa nossa? Quantos crescemos em lodebares emocionais, lugares sem esperança, sem palavra, sem som? Quantos de nós ainda ouvimos as vozes do passado nos dizendo: você não é digno, você está quebrado demais, você foi esquecido? Mas hoje, o rei está chamando novamente. Ele pergunta: existe alguém a quem eu possa mostrar bondade? E a resposta é você. Você, que carrega traumas. Você, que perdeu a identidade. Você, que viveu escondido. Você, que se sente longe da promessa. O convite não é para merecedores, é para quebrados. Para os que acham que não têm mais chance. Para os que já desistiram de tentar andar com as próprias forças. A mesa do rei continua posta. E há um lugar com o seu nome. Sim, com o seu nome. Porque na mesa da graça, não se vêem os pés aleijados. Só se vê o coração restaurado. E o amor que cobre o passado. Você pode ter caído, mas o rei não te esqueceu. Você pode se achar indigno, mas ele ainda te chama de filho. E se hoje você ouvir a voz dele batendo à porta do seu lodebar, não fuja. Diga apenas: eis-me aqui. E a graça vai te levantar. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que vive escondido em lodebar emocional, compartilhe este vídeo. Pode ser que hoje a graça também vá ao encontro dessa pessoa. Inscreva-se no canal para mais histórias que revelam a luz por trás das sombras. Ative o sininho. E que a paz do Senhor esteja com você. Até o próximo vídeo.